Estamos iniciando o podcast Pescou, produzido pela Trama Ecológica, com o apoio do TAC Frade Fumbio. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Pescou especial da Semana Mundial do Meio Ambiente. Hoje vamos conversar sobre os desafios e as oportunidades para a conservação ambiental em nossa região, especialmente em Duque de Caxias e na Baía da Guanabara. Recebemos com muita satisfação José Miguel da Silva, ambientalista, conselheiro municipal de meio ambiente de Duque de Caxias e membro do Subcomitê Oeste da Baía da Guanabara. Miguel, conta pra gente um pouco da sua trajetória no movimento ambiental. Como se deu isso? Bem, eu comecei, podemos dizer que eu comecei quando os órgãos de imprensa divulgaram que na minha comunidade, a Cidade dos Meninos, em 1987 para 88, mais precisamente em setembro de 88, falaram que tinha uma contaminação química do lado da minha casa, lá o famoso pó de broca. Eu, dali, tinha acabado de casar, filho tinha acabado de nascer, preocupado com sobrevivência, criação de filho, marinheiro de primeira viagem. Fui atrás tinha acabado de ser eleito presidente da Associação de Morador, a qual sou fundador até os dias de hoje. Participei, desde essa época, dos movimentos socioambientais. Na época chamava de ecologista. Minha trajetória vem daí. Daí, desde esse dia que eu recebi essa notícia, eu fui lá doar sangue para animar meus vizinhos a doar sangue também, para fazer exame, saber se estava contaminado, se tinha algum problema de saúde ligado ao problema da contaminação, que ainda não sabia direito qual era a extensão do problema. E de lá para cá eu acabei me dedicando a saber cada dia mais, a buscar uma solução, a fazer ação política, fazer ato público para chamar atenção para o problema ambiental, visto que eu moro numa comunidade peri-rural, né? Peri-urbana, na verdade, quase rural. As casas lá são muito distantes umas das outras, né? E foi assim que foi surgindo o meu interesse pelas questões ambientais na minha cidade. Depois disso, eu tomei conhecimento dos problemas que existiam no Brasil e no mundo, né? E tento, desde essa época, desde finalzinho da década de 80, né? Início dos anos 90. Aí logo depois veio a Eco 92, eu participei ativamente junto com os movimentos sociais no Aterro do Flamengo, denunciei a questão do pó de broca, fiz ação contra o governo do estado, chamando de omisso, que não resolvia os problemas, tomava conhecimento. Ou seja, foi desde essa época que a gente atua no movimento popular sobre as questões ambientais na minha cidade, na minha região da Baixada Fluminense, no meu estado, no meu país, e cheguei até o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Muito bom, Miguel. Fala pra gente quais são os principais desafios ambientais do município hoje. A realidade ambiental do Duque de Caxias. Bem, qual seria hoje os principais desafios ambientais do município? Eu diria que é fazer uma gestão adequada do que a gente tem. Metade da cidade de Caxias é área de cobertura verde, tem várias unidades de conservação federal e estadual e 4 unidades municipal, muito pequenas. A maior é a APA São Bento, que até hoje não tem plano de manejo, o que é um problema de gestão, porque todo mundo precisa morar e à medida que o terreno está fora do mercado imobiliário, todo mundo ocupa. Miguel, na sua visão, conta pra gente o que é o Subcomitê Oeste da Baía da Guanabara e qual a sua função? Bem, o Comitê da Baía de Guanabara é muito grande, né? Só no Rio de Janeiro são 6 milhões de habitantes e ele pega praticamente o comitê inteiro. E o órgão estadual criou a região hidrográfica juntando bacias, lagunas e lagoas costeiras como parte do Comitê da Baía de Guanabara, que é o caso das lagoas de Maricá, das lagoas da Barra e Jacarepaguá e da Lagoa Rodrigo de Freitas, que não drenam para a Baía de Guanabara,
mas que são, como é que fala, incorporadas ao Comitê da Baía de Guanabara. E a gente dividiu o comitê bem no meio, ou seja, dentro da entrada lá entre a Urca e o Forte São João em Niterói, numa linha reta, chegando no rio Suruí. Então, do rio Suruí para o leste é subcomitê leste, do rio Suruí para o lado de Caxias, para o oeste, pegando até Nova Iguaçu, São João, Mesquita, Nilópolis e parte da zona norte do Rio de Janeiro, até a Urca. Então, do rio Suruí até a Urca é o trecho oeste da Baía de Guanabara. O outro lado seria do Suruí até o Forte São João, do lado de Niterói, o subcomitê leste. Os outros subcomitês são todos de lagoas. Jacarepaguá, como eu falei, Lagoa Rodrigues de Freitas, Lagoa de Itaipu, Piratininga e Niterói, e as lagoas de Maricá. Então, a gente tem 6 subcomitês, e aí cada um faz discussões representando usuário, poder público e sociedade civil, e esse debate que é feito, se for no âmbito daquela bacia hidrográfica, a decisão é tomada no subcomitê. E se ela extrapola a bacia, ela é tomada no que a gente apelidou de comitezão, né? Todos os 6 comitês juntos, que fazem reuniões a cada 3 meses para deliberar sobre qual decisão tomar. A função do Comitê Oeste é o que tem a área mais degradada, porque tem o polo petroquímico, tem o lixão de Gramacho, tem as favelas do norte do Rio, que não tem saneamento básico, tudo drena pelo rio Faria-Timbó, pelo Canal do Cunha, Canal do Fundão, pelo rio Joana, o rio Maracanã, e a gente vai Papacove e vai até o rio Carioca, que é o que empresta o idílico aos moradores que nascem no Rio de Janeiro, né? Porque é o primeiro rio de água doce que abastecia as caravelas de Cabral. Então, remonta a essa história aí. Então, a gente está debruçado sobre os problemas que afligem da Urca até o Suruí. No nosso caso aqui, que moramos em Caxias, a gente está no olho do furacão. Miguel, tem muito a ser feito ainda, né? Conta pra gente qual a importância da Baía da Guanabara para a economia e para a biodiversidade do estado. Bem, a gente tem, se eu não me engano, 3 baías no estado do Rio de Janeiro, né? A Baía de Angra dos Reis, a Baía da Ilha Grande, melhor dizendo, a Baía de Sepetiba, ali entre Itaguaí e Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e tem a Baía de Guanabara, que drenam para essa baía cerca de 17 municípios da região metropolitana, todos eles muito adensados e com grandes problemas de saneamento, de drenagem, ou seja, com um parque industrial fora de controle, agora com uma outra refinaria do outro lado da Poça d'Água, que é o que a gente apelida, né, Baía de Guanabara. Então, a importância que a imagem vendida fora do Brasil, com que identifica nosso país, é o Cristo Redentor, o Morro do Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara. Então, é um cartão postal mais conhecido no mundo e é o que identifica o nosso país. Então, a importância de ter uma bacia hidrográfica que drena para essa baía de forma controlada e monitorada, né? E que ainda abrigando centenas de milhares de pescadores e de barcos de turismo, ou seja, e de retroárea para a indústria do petróleo e do pré-sal, que agora tem empresa de tudo quanto é lugar do mundo que utilizam a Baía de Guanabara para fazer a manutenção e o suporte
a extração de petróleo no pré-sal, né? Ou seja, mais de 200 quilômetros de distância da costa. Então, a importância... A outra questão é que a gente ainda tem um fragmento muito importante de manguezal no fundo da Bahia, que é berçário de toda a vida marinha, né? Ou seja, todos os peixes e crustáceos nascem no manguezal, eles não nascem em alto mar. E tem a questão de que se o peixe que não mais vir procriar no manguezal da Baía de Guanabara, o pescado jamais volta para essa região. Então, a gente já vem notando ao longo dos anos a escassez de determinadas espécies. Os estudiosos avaliam que a Baía de Guanabara troca toda a sua água em cerca de 11 dias, né? Ou seja, em 11 dias, a água que estava na Baía de Guanabara já não é mais a mesma, ou seja, ela já foi oxigenada com a água do mar, com correntes marinhas que passam da ilha de Paquetá, vão lá no manguezal de Guapimirim, que é uma unidade de conservação também muito importante. Então, acho que a importância da Baía de Guanabara, não só do ponto de vista de beleza cênica, também tem uma função econômica bastante importante para o nosso estado e país. Miguel, qual o papel da educação ambiental na transformação das comunidades? Eu percebo que educação ambiental virou uma espécie de grife, né? Porque educação é aquilo que você só educa quando muda comportamento, e está muito difícil mudar comportamento, quer seja dos órgãos públicos, das empresas e até mesmo de algumas comunidades. Então, é muito fácil botar a culpa no cidadão. Então, eu vejo que várias campanhas a guisa de ser de educação ambiental coloca a culpa no cidadão. A exemplo disso, você tem que tomar um banho rápido para você não gastar muita água. Mas quem mais consome água na região é a indústria, né? Ou seja, não é a população. A população podia tomar banho de 10, 20 minutos, meia hora, que não estaria gastando tanta água quanto consome, por exemplo, a indústria do petróleo, né? A indústria da pecuária, ou seja, as indústrias, os frigoríficos, né? Ou seja, todas essa economia gerada, ela consome muita água. E, no entanto, todo o processo de educação ambiental em cima do cidadão. Quer dizer, parece que é o cidadão que emporcalha a cidade jogando lixo na rua. Não é. É que a prefeitura não tem um sistema de coleta, de varreção e de coleta do lixo regular, adaptado e com transparência. Ou seja, é sempre escândalo. E aí pegar o lixo por exemplo, a lei federal diz que estabelece, né, que se for reciclado não pode ir para aterro. Então, por que está indo tudo num caminhão compactador que junta papel limpo, papelão, alumínio, metais, tudo junto com cachorro morto dentro do caminhão compactador, junto com fezes de animais que limpou o quintal, de gato, cachorro, galinha, e compacta tudo, estraga tudo e vai ser enterrado no aterro. Já foi no Jardim Gramacho, atualmente é em Adrianópolis, para onde está indo os resíduos de Duque de Caxias e de mais 5 outras cidades da Baixada Fluminense. Então, essa educação ambiental ela precisa ser um pouco melhor refletida pelo próprio cidadão, né? Ou seja, eu não sou culpado dos problemas ambientais, né? Já desde 1900 que existia o estigma de que a superpopulação ia acabar com os recursos e a gente não ia ter recurso para sustentar 8 bilhões de cidadãos. A gente está aqui hoje, que eu saiba, a gente desperdiça mais comida. Tem gente com fome, mas a gente desperdiça uma quantidade enorme de comida que daria para alimentar a população do planeta todo e ainda sobraria restos, vamos dizer assim, né? Então, ainda teria sobras. Então, a questão da fome é uma questão política, né? A gente entende por aí. E a educação ambiental está aí para esclarecer, para o cidadão despertar, e tem que ser na perspectiva de seu autoconhecimento. O que eu estou fazendo para cobrar dos órgãos públicos, das empresas, ou seja, organizar boicote para produtos que, porventura, agridam o meio ambiente ou que não sejam
não tenham embalagens recicláveis, ou seja, que não tenha informações no seu rótulo como os transgênicos, ou seja, em relação a várias outras coisas. Recentemente, a gente teve uma vitória que foi a questão da alimentação escolar deixar de ser utilizados ultraprocessados, ou seja, que é produto químico disfarçado de alimento. Então, a gente contaminando nossas crianças na escola e todo orgulhoso dizendo que está alimentando as crianças. Está nada, está adoecendo cada vez mais. Então, acho que a educação ambiental precisa ser mais contundente no sentido de mudar o comportamento, quer seja do cidadão, mas também do poder público, das empresas, e a gente tem que estar fortalecendo em organizações comunitárias para que a gente possa diminuir o esforço individual para não virar alvo de agentes que não querem ver soluções modernizantes sendo exigidas pelos órgãos de fiscalização e controle do meio ambiente. Como as escolas podem contribuir para a formação do cidadão mais consciente, eu diria que é melhorar o currículo escolar, né? Os professores já chegam cansados, aí professor que acabou de se formar, vai cheio de gás, chega lá, os mais antigos já... você está chegando agora, daqui a pouco você vai ficar igual a mim, não quer saber de melhorar o conteúdo, não quer saber de tirar aquele brilhinho dos olhos dos alunos, assim, como é que fala? Encantados com o conhecimento, que o mediador, né, do conhecimento. E hoje, com as novas tecnologias da informação, eu diria que dá para dar aulas excelentes. Talvez a escola precisa também se adaptar, né? Eu acho que é nesse sentido. Claro que para formar o cidadão precisa de uma comunidade inteira, não vai ser um professor que vai resolver todos os problemas da sociedade, mas a escola tem esse papel de transferir conhecimento e envolver comunidades inteiras e fazer a diferença onde ela está localizada. Ótimo, Miguel. Aproveito para te perguntar qual a importância da Baía da Guanabara para a economia e para a biodiversidade do estado? Bem, a gente tem, se eu não me engano, 3 baías no estado do Rio de Janeiro, né? A Baía de Angra dos Reis, a Baía da Ilha Grande, melhor dizendo, a Baía de Sepetiba, ali entre Itaguaí e Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e tem a Baía de Guanabara, que drenam para essa baía cerca de 17 municípios da região metropolitana, todos eles muito adensados, e com grandes problemas de saneamento, de drenagem, ou seja, com um parque industrial fora de controle, agora com uma outra refinaria do outro lado da Poça d'Água, que é o que a gente apelida, né, Baía de Guanabara. Então, a importância que a imagem vendida fora do Brasil com que identifica nosso país é o Cristo Redentor, o Morro do Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara. Então, é um cartão postal mais conhecido no mundo e é o que identifica o nosso país. Então, a importância de ter uma bacia hidrográfica que drena para essa baía de forma controlada e monitorada, né? E que ainda abrigando centenas de milhares de pescadores e de barcos de turismo, ou seja, e de retroárea para a indústria do petróleo e do pré-sal, que agora tem empresa de tudo quanto é lugar do mundo que utilizam a Baía de Guanabara para fazer a manutenção e o suporte à extração de petróleo no pré-sal, né? Ou seja, mais de 200 quilômetros de distância da costa. Então, a importância... A outra questão é que a gente ainda tem um fragmento muito importante de manguezal no fundo da Bahia, que é berçário de toda a vida marinha, né? Ou seja, todos os peixes e crustáceos nascem no manguezal, eles não nascem em alto mar. E tem a questão de que se o peixe que não mais vir procriar
no manguezal da Baía de Guanabara, o pescado jamais volta para essa região. Então, a gente já vem notando ao longo dos anos a escassez de determinadas espécies. Os estudiosos avaliam que a Baía de Guanabara troca toda a sua água em cerca de 11 dias, né? Ou seja, em 11 dias a água que estava na Baía de Guanabara já não é mais a mesma, ou seja, ela já foi oxigenada com a água do mar, com correntes marinhas que passam da ilha de Paquetá, vão lá no manguezal de Guapimirim, que é uma unidade de conservação também muito importante. Então, acho que a importância da Baía de Guanabara, não só do ponto de vista de beleza cênica, também tem uma função econômica bastante importante para o nosso estado e país. Muito bom, Miguel. Peço a você que deixe para a gente as suas considerações finais. Bem, desde que eu me entendo por gente, que a preocupação com o meio ambiente era intuitiva, né? A gente fazia a horta, não tacava fogo, enterrava o capim que for capinado, ou então usava ele depois de seco em cima da sementeira para proteger as sementes, de passarinhos e tudo, para deixá-las germinar, e quando elas germinam a gente chegava à terra, adubava o terreno, ou seja, sempre foi assim. Eu fui criado na roça, como eu falei. Então, eu tenho essa premissa de que, para mim, não é uma Semana Mundial do Meio Ambiente. Na verdade, isso aí é uma campanha da ONU para aumentar o conhecimento da inter-relação que o ambiente, né, não pode nem ser o meio, né, que isso é um erro de tradução, né, que a gente fez, né, environmental, virou meio ambiente, quando na verdade é o ambiente, né? Ou seja, nossa casa faz parte do ambiente, nossa rua, nossa quadra, nosso bairro, nosso distrito, ou seja, nossa cidade, nosso estado, tudo faz parte do ambiente necessário para a sustentação da vida. E eu tenho essa premissa de ver as coisas de forma mais holística, né? Ou seja, de forma mais global, né? Porque eu plantava para comer, eu criava para comer animais de corte, tudo, né? Galinha, porco, essas coisas, na roça. Então eu venho não me estranhei com a questão do meio ambiente, só fui entendendo como é que funciona e fui estudar um pouco. Aprendi, cheguei a ser secretário de meio ambiente por uns meses aqui em Duque de Caxias, em 2008. Criei o Parque da Caixa d'Água, organizei o sistema de licenciamento em Caxias e coloquei recurso no Fundo Municipal de Meio Ambiente e até hoje a gente nunca conseguiu que a sociedade usasse um tostão daquele recurso, que é voltado justamente para isso, para melhorar a participação social no cuidado com o meio ambiente, já que a prefeitura não pode botar um guarda, um agente ambiental em cada esquina, né? É a mesma coisa do trânsito. Se o cidadão não se comportar direito, a gente não vai ter condição de resolver o problema da violência no trânsito. Bem, como cada cidadão pode contribuir para o futuro mais sustentável, eu diria que é buscando, né, como tomar consciência. Hoje a gente tem várias possibilidades. Você liga aí um Instagram, liga um Facebook, cria grupos de discussão, grupo de estudo. As escolas, as universidades todas têm condições operacionais de fazer a informação fluir e buscar esse entendimento sobre o que vinha a ser sustentável, né, do ponto de vista do impacto econômico, social e, vamos dizer assim, biológico, né? Ou seja, tive um exemplo bastante importante com um professor da Universidade Nacional de Brasília que veio na audiência pública para discutir a gestão adequada do chorume, que é o lixiviado, né, que sai é o suprassumo que sai dos lixões e escorre aí para os rios e para a Baía de Guanabara, que tem sido um problema grande. Ele colocou o seguinte, explicou para uma criança, até lá para meio de deputados, de técnicos, cientistas e tudo, e agentes políticos, sindicalistas e tudo. Ele falou que se colocar esgoto, cavar um buraco no chão e colocar esgoto em 180 dias, né, 6 meses, a natureza dá conta do esgoto, porque os micro-organismos que estão na terra e que estão no próprio esgoto tratam aquele efluente, né? Esgoto doméstico que eu estou falando. Se colocar num buraco do lado, você botar chorume, daqui a
daqui a 180 dias, 6 meses, você vai encontrar chorume. Daqui a 1 ano você vai encontrar chorume. Daqui a 2 você vai encontrar chorume, porque a natureza não trata chorume. E é baseado nessa ideia de que o chorume não é nada sustentável e é caro pra caramba tratá-lo, que a gente montou esse GT no Comitê da Baía de Guanabara e viemos discutindo com pescador, com catador, com presidente de associação de morador, de sindicato, com todo mundo, para ver se a gente consegue tornar essa gestão de resíduo de uma forma mais sustentável. Ou seja, se produzir chorume, tem que tratar como lixo, como efluente químico, efluente industrial, e não pode jogar sem ser tratado no corpo hídrico. Então, eu diria que os cidadãos que tomarem conhecimento devem arrumar um jeito, alguma forma de apoiar, às vezes subscrevendo uma petição, denunciando no Ministério Público, né, que é o fiscal da lei, contribuindo com os ecologistas, que geralmente ainda são pessoas muito esquisitas no nosso meio, né? Mas é desse jeito, ou seja, apoiando, ou questionando, perguntando, de forma a dar apoio. Acho que essa é uma forma de que cada um pode fazer tendo boa vontade. Procure plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Eu já tive os 3. Então, eu acho que era essa mensagem que eu quero colocar. E para terminar, eu queria dizer uma frasezinha de efeito que diz o seguinte: quer ser universal, canta a tua aldeia. Ou seja, nossa aldeia é o lugar que a gente mora, né? Eu coloquei a Cidade dos Meninos em tudo que é jornal, em telejornal, em novela, ou seja, em livros, temos muitos livros publicados a respeito disso, estamos fazendo mais um documentário. Então, eu acho que assim como qualquer bairro, né, pode estar fazendo uma organização comunitária ou apoiando a que existe e cantando a sua aldeia, ou seja, quais são as vantagens e as desvantagens de morar, e o que for problema, buscar a solução. A gente sempre encontra gente para ajudar, assim como encontra gente para atrapalhar também. Mas eu diria que a participação é o que vai mudar as coisas para um futuro melhor. Muito bom, Miguel. Chegamos ao final de mais um podcast Pescou, especial da Semana do Meio Ambiente. Agradecemos a participação de José Miguel da Silva e de todos que acompanharam essa conversa. Cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade compartilhada. Pequenas atitudes podem gerar grandes transformações para nossas comunidades e para as futuras gerações. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a você que acompanhou essa conversa tão importante. Siga nosso podcast nas plataformas digitais e compartilhe essa história. A realização do projeto Educação Ambiental é uma medida compensatória estabelecida pelo Termo de Ajustamento de Conduta de Responsabilidade da Empresa Prio, conduzido pelo Ministério Público Federal, MPF, Rio de Janeiro.